Mateus capítulo 8, versículo 1. Olha só o que diz o versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Versículo 2. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Vamos orar para que Deus possa nos dar uma boa palavra nessa noite, nesse dia que eu creio que Ele marcou com você. Senhor Jesus, nós te reverenciamos, te damos graça, e tudo que eu te peço, Senhor, é que a sua mensagem fica clara aos corações, às mentes, aos ouvidos, e que essa pessoa ou que essa igreja não viva de modo superficial, mas que venha viver de modo profundo, verdadeiro, aquilo que é a tua palavra. O maior presente nós temos, que é a sua palavra, que é os seus ensinos, que foi tudo que o Senhor fez e realizou. Nos conduza nessa noite a uma atmosfera diferente, a uma atmosfera de intimidade, de credibilidade, de proximidade para contigo. É isso que eu oro e peço neste momento, nessa noite. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus preparou esse momento para nós, amém? Porque todas as vezes que eu abro a palavra em um momento como esse, meu coração ele transborda de alegria. Porque ouvir a palavra é o bem mais precioso que nós ganhamos. E ainda que nós não venhamos a entender nada, o Espírito Santo ele aplica em nós. Ele nos ensina, ele nos conduz. E é por isso que essa noite ele quer falar com você, ou continuar falando com você, através das Escrituras, através dos louvores, através da oração, através dos clamores. Mas olha só que interessante, o versículo de número 2 é o que a gente vai passar a maior parte do tempo na mensagem. E falando um pouquinho sobre o contexto histórico desse acontecimento, ou dessa história, lá em Mateus 8, a partir do versículo 1, Jesus ele inicia, ou ele marca o início de uma série de milagres, como eu falei aqui, e demonstrações do seu poder. Porque desde o versículo, alguns versículos atrás, ele está em uma montanha, com uma multidão ao seu redor, e tudo que ele está fazendo é ensinando várias coisas, vários assuntos, sobre o divórcio, sobre fé, sobre amar o próximo, sobre perdoar o seu próximo, sobre o reino do céu. Uma série de coisas Jesus está ensinando. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele desce, ou quando ele inicia a sua descida daquele monte, uma multidão o seguia, como sempre. E não é diferente da história da mulher do fluxo de sangue, onde uma multidão seguia Jesus. Não é diferente da conversão de Zaqueu, quando também uma multidão seguia Jesus. Agora, quando ele desce, que ele encontra com esse homem leproso,
Uma multidão também o seguia. Mas aquele homem estava ali. Não sabemos o quanto tempo. Não sabemos quantos dias. Não sabemos quantas horas ele estava ali. Mas tudo que ele faz é esperar o momento em que Jesus desce. A gente vai ver nesse contexto, o contexto que essa mensagem foi escrita ou foi nos dada. A sociedade judaica, ela estava sob o domínio de Roma, como todos nós sabemos. E a gente sabe que havia uma expectativa messiânica entre o povo judeu. O povo judeu estava esperando um Messias que livraria aquele povo, aquela nação, de toda a opressão romana, de toda a opressão que afligia o povo. Jesus, então, era tido como o Messias esperado para algumas pessoas. É certo que não para todos, principalmente para os fariseus, Jesus era um falso profeta. Mas Jesus, ele atrai a atenção das pessoas com seus ensinamentos, com seus milagres, como ocorre aqui em Mateus, capítulo de número 8, versículo 1, onde a gente vai ver a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. E olha só, o texto ele vai falar sobre a importância do reconhecimento, e esse é o primeiro ponto que eu quero falar, da nossa própria necessidade, ou das nossas necessidades espirituais. E a gente sabe que nós só teremos respaldo para os nossos dilemas, para as nossas necessidades, quando nós nos aproximar de Jesus. O texto vai dizer o seguinte, versículo 2: e eis que veio um leproso. O leproso vai ao encontro de Jesus. Então o primeiro ponto que eu quero te falar é que você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa estar mais ligado e conectado a Jesus. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de cura. O que para muitos é uma grande pedra de tropeço, para aquele leproso foi algo simples de se fazer. Ele não se apegou ao seu orgulho, ao seu egocentrismo, à sua capacidade objetiva de se sair ou de ser curado, mas ele sim reconheceu que somente em Jesus havia condição de cura. O não reconhecimento de Jesus, ou de saber que Ele é quem nos cura, também é um tipo de ego na nossa vida. E muitas das vezes nós estamos passando por tantas dificuldades, por uma enfermidade que tem causado um buraco enorme na nossa vida. Mas nós somos resilientes. Nós tentamos fazer do nosso jeito. Nós temos vergonha de apresentar até Jesus, ou de caminhar até Jesus e apresentar para Ele o nosso milagre. Na verdade, é a nossa necessidade. Nós temos vergonha, nós temos orgulho, nós não queremos, sabemos da necessidade, mas não caminhamos, não nos aproximamos de Jesus. E eu quero te perguntar, até quando você irá viver de uma forma superficial, por causa do seu orgulho? Até quando você vai viver de uma forma simplória, de uma forma em que você toma as decisões que você não é capaz de decidir? Você precisa reconhecer Jesus, você precisa se aproximar de Jesus. E é isso que eu tenho a te falar nessa noite. Um outro ponto é que
Eu quero te dizer que a cura que nós necessitamos, ela diz respeito muito mais sobre nós do que aquele que pode curar. E tem gente achando que muitas das vezes o milagre ele vai depender somente de Jesus, somente da atitude de Jesus de vir até nós, mas não. A cura que necessitamos, entenda isso, diz respeito muito mais sobre eu, sobre você, do que o próprio Jesus, do que o próprio Deus. A gente tem alguns exemplos básicos e simples que a Bíblia nos apresenta. O leproso foi um. O texto vai dizer que ele diz: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Ele teve fé. A mulher do fluxo de sangue diz o seguinte: se apenas eu tocar em suas vestes, eu serei curada. O centurião, ele disse: basta uma palavra e o meu criado será sarado. Então o milagre na nossa vida, para que nós venhamos receber, para que nós venhamos viver, ele está condicionado às nossas ações e às nossas atitudes. Se nós não tivermos fé, se nós não tivermos confiança, se nós não acreditarmos, se nós não nos posicionarmos, dificilmente nós iremos viver o milagre pelo qual nós almejamos. A Bíblia vai dizer que ele veio até Jesus. Isso quer dizer muita coisa. Eu quero me aproximar de Jesus. A gente não sabe quantos anos aquele homem vivia isso. A gente não sabe quantos meses, quantos dias ele estava ali esperando Jesus descer daquele monte. Tudo que o texto fala é que ele veio até Jesus, é que ele caminhou até Jesus, é que ele se aproximou de Jesus. E é isso que Jesus ele nos chama nessa noite, a se aproximar dele. Porque só tem milagre para quem decide se aproximar de Jesus. Em resumo, se nós não crer, se nós não tivermos fé e não depositar a nossa confiança em Deus, é pouco provável que receberemos o que nós pedimos. Se nós não crermos, se nós não tivermos fé, se nós não depositarmos a nossa confiança em Jesus, é pouco provável que nós receberemos aquilo que nós estamos pedindo. Nós precisamos se aproximar de Jesus. Nenhuma pessoa recebeu milagre, pelo menos na história da Bíblia que nós conhecemos, pelo menos no período em que Jesus estava ali, estando longe de Jesus. Todos estavam próximos, todos expressaram com a sua boca o que desejavam. Nós precisamos agir dessa forma, caminhar até Jesus. E olha só, eu quero falar aqui 3 fatores importantes sobre a nossa vida, um alerta sobre as nossas vidas. Como nós estamos nos posicionando diante de Deus? Como nós temos nos posicionado? Como nós estamos agindo? Será que estamos nos aproximando de Jesus? Será que estamos fugindo de Jesus? Terceiro ponto, como estamos enxergando a situação? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos agir e nós precisamos enxergar, não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Olhos espirituais. Enxergue a situação, aproveite as oportunidades. Aquele homem, ele esperou o momento certo. A multidão que seguia Jesus era muito grande, mas a sua fé foi tão grande, a sua atitude, a sua ação foi tão grande, que ele conseguiu ser notado por Jesus. Ele conseguiu se aproximar de Jesus, porque o texto vai falar que ele veio, ele se aproximou de Jesus. Então nessa noite, que vocês possam se aproximar de Jesus. De que forma que eu me aproximo de Jesus? Colocando minha vida no altar da oração, lendo e meditando nas Escrituras dia e noite, procurando e observando o nosso referencial maior, que é Jesus.
Irmão, o seu referencial não é nenhum ser humano. Você tem o livre acesso, você tem as escrituras, você tem a trajetória, a vida, o nascimento, a morte, ressurreição, o ministério desse homem chamado Jesus. Você só precisa olhar para ele e agir igual a ele. É por isso que Paulo vai dizer que nós viemos ser imitadores de Cristo. Ou seja, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se aproxime dele. Esse é o primeiro passo para que nós possamos obter um milagre. O texto, continuando, a gente vai ver que esse milagre, ele é imediatamente marcado pelo reconhecimento daquele leproso quando ele encontra com Jesus. E a fé desse homem era tão grande que, na consciência dele, somente Jesus poderia curá-lo. Somente Jesus poderia curá-lo. E o que nós vemos aqui, além da sua aproximação de Jesus? Ele não simplesmente se aproxima até Jesus, ou aos pés de Jesus, ou até onde Jesus estava. Mas no versículo 2 também vai dizer que muita adoração estava envolvida nessa passagem, nesse texto. Versículo 2 vai dizer que eis que veio um leproso, eis que ele se aproxima de Jesus, vírgula, e o adorou. Ele não só se aproxima de Jesus, mas ele estava tão convicto de quem ele estava diante. Ele estava tão convicto de quem era Jesus, que ele adora. E aí eu não sei o que você entende-se por adoração. Eu não sei o que você se entende por adorar. Como será que foi a adoração desse homem? O que será que ele fez? Qual foram as suas expressões? E olha só o que a Bible Hub vai dizer, dando algumas referências do que significa essa adoração na língua grega. Propriamente, eles vão dizer que significava beijar o chão ou se prostrar diante de um superior. Isso significava a adoração para os gregos e para toda a mente pensante daquela época, daquele contexto. Adorar, pronto a cair, essa é uma das traduções. Prostrar-se para adorar de joelhos é outra expressão. Para fazer obediência. O significado básico de adoração em grego, na opinião da maioria dos estudiosos, é beijar, é reconhecer, é se prostrar. E a gente vai ver que também nos relevos egípcios, os adoradores são apresentados como a mão estendida, com a mão estendida, dando um beijo para a sua divindade. Era todo esse conceito de adoração que os gregos, que a mente egípcia, que os helênicos, todo aquele panteão de religiosos cria, ele reconheceu. Então esse homem, simplesmente quando ele se aproxima de Jesus, ele não diz somente santo é o teu nome, mas ele se prostra, ele beija talvez os pés de Jesus, ele abraça, talvez ele chora. A expressão de adoração que o texto está nos mostrando é essa, um derramar aos pés de Jesus, um reconhecimento do seu senhorio. Ele se prostra diante de Jesus. Então a gente entende que ele se aproxima, ele agora se prostra, mas não acaba por aqui. Não termina por aqui tudo aquilo que estava acontecendo. Embora ainda a gente esteja no versículo de número 2, onde vai falar que ele veio, que ele se aproxima.
que ele também adora. Existiu algo que esse homem também fez. E esse algo é reconhecimento. E esses foram alguns dos pressupostos que marcou, ou que marcaram, o encontro desse homem com Jesus. Fé. Esse é o primeiro ponto. Ele estava cheio de fé. Confiança. Este é o segundo ponto. Este homem estava com a sua confiança inabalável em Jesus. Certeza. Esse homem estava com a certeza fora do comum, fora do normal. Quando ele se encontra com Jesus, ele tem fé, confiança, certeza. Ele também tem muita credibilidade no Messias, no Jesus, no Cristo que estava diante dele. E um quinto ponto, ele também teve muita convicção, porque ele pergunta para Jesus: será que o Senhor pode me curar? Ele não pergunta, na verdade, será, né? A expressão é muito clara. Eu sei que se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Ele não chega com dúvida. Ele diz o seguinte: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Podes me purificar desse mal que eu carrego e desse mal que eu tenho. Aquele homem, assim como a mulher do fluxo de sangue, ele vivia uma vida de isolamento social. Então ele está num lugar também, como aquela mulher do fluxo de sangue, que ele não deveria estar. Eu li em alguns historiadores que diziam que todos os enfermos, e principalmente os leprosos dessa época, eles tinham que gritar: imundo! E eles gritavam onde ele estava, para que todos se afastassem dele. Essa era a condição de vida que aquele homem vivia, gritando pelas praças, pelas ruas, quando ele podia sair, que ele era um imundo, que ele era alguém desprovido, talvez do milagre, talvez da bênção de Deus. Era uma vida isolada que ele vivia, era uma vida antissocial que ele vivia. Os leprosos não trabalhavam, eles dependiam a todo tempo de alguém te dar uma esmola, de alguém te dar o que comer. Eles não podiam morar com a família, eles tinham alguns lugares específicos nessa época. Eles tinham que também estar em uma quantidade de alguns metros de distância de algumas pessoas, na verdade de todas as pessoas. Eles não tinham condições sociais nenhuma. Eles não viviam como eu, como você vivemos hoje. Mas ele tinha algo que aqueles que eram limpos, aqueles que eram são, não tinha. Ele tinha fé inabalável. Será que você pode glorificar a Deus? Porque hoje Ele está te dando uma fé inabalável. Ele não tinha saúde, ele não tinha socialização, ele não tinha o que comer, ele não tinha o que trabalhar, ele não tinha o que vestir, mas ele tinha fé, confiança, certeza, credibilidade e convicção. Aquela multidão era grande, mas quando Jesus ele desce daquele monte, ele se encontra com alguém improvável. E você conhece alguém improvável? Talvez você é alguém improvável. E é por isso que Deus ele te chamou aqui. Porque através das Escrituras ele está falando com você. É você improvável que eu quero tornar um provável, que eu quero entregar um milagre, que eu quero entregar uma cura, que eu quero mudar a história, que eu quero entrar na família, na casa, na causa, que eu quero levantar.
Jesus, ele não tinha o costume de se encontrar com alguém que achava que estava tudo bem, ou que era o bam, bam, bam. Mas sim, ele queria se encontrar com pessoas improváveis. Pessoas que eram rejeitadas. Era esse o papel de Jesus. Estar com essas pessoas. Trazer cura, transformação para essas pessoas. E olha só o porquê que nós podemos dizer que esse homem leproso, ele está cheio de fé, confiança, certeza, credibilidade e convicção. Porque no versículo de número 2 ainda, no finalzinho, ele diz o seguinte: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. A gente fazendo uma análise, a gente vai ver que o podes não está no passado, não está no futuro, mas está no presente. E o que isso indica? Que a confirmação, indica uma confirmação de uma ação imediata. Ele está dizendo, se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres, tu podes me curar agora, Jesus. Porque eu sei quem o Senhor é. Talvez ele vivia observando Jesus. Mas é nessa expressão que nós iremos ver que esse homem creu. Ele teve fé, ele teve confiança, ele teve certeza, ele teve credibilidade e ele teve convicção. Porque ele falou, tu podes. E o que eu não posso fazer, tu podes. E você conhece aquela canção? O que eu não posso fazer, tu podes. Será que você pode cantar um pouquinho? Mudança que eu preciso, tu pode. Só ele pode. Vai. Espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Eu quero te dizer que você precisa reconhecer a sua condição de insuficiência. E somente quando nós reconhecemos que nós somos insuficientes e que nós chegamos diante de Jesus e falamos, Senhor, tu podes. E ao mesmo tempo nós está dizendo, porque eu não posso. Quando nós falamos assim, cheio de fé, confiança, credibilidade, convicção, tu podes. Sabe o que ele faz? Aí a mão dele começa a se movimentar. Porque até então, quando nós não nos apresentamos para ele, dizendo, tu podes. Ele está olhando para nós e dizendo, meu filho, tu acha que podes? Até quando tu pensas que podes? Mas é por isso que precisamos reconhecer que somente Jesus pode mudar a nossa história. Somente Jesus pode mudar a nossa vida. E nós encontramos 3 fatores importantíssimos nessa narrativa que Mateus, o publicano, escreve. O primeiro é que o leproso não duvidou. Ele não foi até Jesus dizendo, será que o Senhor pode me dar uma cura? Mas ele diz, eu sei que tu podes, Senhor. O segundo momento, aquele leproso, ele reconheceu o senhorio de Jesus, crendo que em Jesus habitava a plenitude de toda a divindade. E o terceiro ponto é que ele confessa a sua necessidade. E é por isso que nós temos que orar. Porque quando nós oramos, nós confessamos diante de Deus a nossa necessidade. E Ele quer te ouvir. Uma das coisas que, lendo a Bíblia, Jesus ele gosta muito é de te ouvir.
Ele sabe que você precisa, mas Ele quer te ouvir. Ele quer ter diálogo. Sabe aquela pessoa que... Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você às vezes sabe que essa pessoa está passando por alguma dificuldade, talvez financeira. Só que aí você não quer chegar lá e falar, ó, vou te emprestar uma quantia. Mas você quer que a pessoa te ligue, te contate, te comunique, explique a situação. É isso que Jesus ele gosta. Que nós contamos para Ele o que nós necessitamos. Aí como que você quer que Ele faça por você se você não ora? Você acorda de manhã, todo dia atrasado para trabalhar. Não ora. Ou talvez, como E.M. Bonds vai falar, né? Você joga aquelas migalhas diante de Deus, sabe? Aquela oração fast food. Você nem ora. É você colocando o sapato, falando, ó Senhor, abençoa Deus. Ó Senhor, abençoa Pai. Quando você nem orou, você está falando para Jesus abençoa Deus. E tudo enrolado. Sabe nem o que está falando. Sabe aquela oração que você deita, aí você fala, esqueci de orar. Ah, mas vai aqui mesmo. Pai nosso que está nos céus. Irmão, para quem trata Deus superficialmente, sempre vai viver uma vida superficial também. Você precisa buscar intimidade, contar para Ele, priorizá-lo. Dizer, Jesus, aqui está o meu tempo, ó. Eu tenho 1 hora de almoço, mas eu vou te dar 30 minutos. Cadê? Quem tem coragem? Eu saio 8 horas para trabalhar, eu vou acordar 6h30, eu vou orar meia hora. 10 minutos, não sei. Mas conte para Ele. Fale. Se expresse. Eu quero te dizer que tudo que eu tenho vivido na minha vida, eu me lembro que foi o que eu contava para Deus. O que eu contei para Ele. Tudo que eu imaginava. E lembra aquilo que eu falei? Que se você consegue ver, é porque existe. Então você precisa contar. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você precisa, assim como esse homem leproso. Está vendo como esse homem leproso? Ele era um rejeitado, ele não tinha nada. Ele não tinha um trabalho. Ele não tinha uma esposa. Ele era um homem que vivia pelas praças gritando imundo, para que todos se afastassem. Mas hoje ele está te ensinando algo. E é isso que Jesus ele quer. Não adianta você ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor empresa, os melhores relacionamentos. Você precisa ter as coisas primordiais. Você precisa ter fé, confiança, certeza, credibilidade, convicção e intimidade com Ele. Então ele diz imediatamente que somente Jesus podia. E uma das coisas que eu acho mais linda, e agora você vai confirmar comigo, que Jesus só estava esperando esse leproso fazer essa pergunta. Sabe, Jesus sabia a necessidade. Só que Jesus queria ouvir dele. Versículo 3 vai dizer o seguinte: e Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, quero. Eu gosto da expressão da NAA, Nova Almeida Atualizada, que vai dizer, Jesus diz o seguinte, eu quero sim. Porque ele pergunta, Jesus, se tu quiseres, podes me tornar limpo. Jesus naquele momento ele disse, eu quero sim. Em outras palavras ele estava falando, eu estava esperando você contar para mim. Sabe por quê? Porque você contou para Beltrano, Ciclano, Fulano, só que para mim você não contou. Alguém está entendendo? Você postou no Facebook, você postou no Instagram, TikTok, no status. Só que eu estava esperando você contar para mim, porque eu queria te dar. A expressão de Jesus não é, sim, eu vou te curar, não. Eu quero. Eu tenho prazer em te curar. Eu tenho prazer em te abençoar.
A gente sabe que os planos de Deus, as promessas de Deus, e isso a Bíblia vai dizer, não nos causa dor, mas nos dá alegria. E é por isso que hoje Ele está te chamando para uma outra fase de convivência com Ele. A resposta dele para você nessa noite que veio aqui, e que se você não falou, você está falando agora para Ele em pensamento. Ele está dizendo, eu quero te curar. Eu quero te entregar. Eu quero te salvar. Eu quero me achegar até você. Eu quero te tornar um homem livre, uma mulher livre. É isso que acontece. No versículo 3, Jesus estende as mãos, diz eu quero. E ele imediatamente fala, seja curado. Ou seja, limpo. O final do versículo vai dizer, e logo ficou purificado da lepra. A resposta de Jesus sempre será um sim para a nossa cura. A não ser que Ele queira tratar algo com você, mas aí já é você e Deus. A não ser que Ele queira te ensinar algo diante dessa enfermidade, mas saiba que o prazer dele é nos curar. Não somente uma cura física, mas uma cura espiritual, uma cura da nossa mente, da nossa alma. Jesus, Ele quer fazer isso com você nessa noite, amém? Jesus, Ele marcou esse encontro porque Ele está te curando hoje. E eu não sei aonde que você necessita de cura, mas saiba que Ele está te curando. Saiba que Ele está caminhando até você. E talvez você esteja pior do que esse leproso. Você está se arrastando até Ele. Mas Ele te pega pela mão, e Ele te pega pelo colo, e Ele diz, meu filho, eu quero sim te curar nessa noite. Eu quero sim fazer nova todas as coisas na sua vida. A resposta de Jesus é sempre o sim para a nossa cura. Ele tem transformação, eu quero te dizer, para a sua casa, para a sua família e para a sua vida nessa noite. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!